Sibutramina, a boa e antiga medicação para a perda de peso. Mas será ela tão eficiente assim? Ou será que ela faz tanto mal quanto alguns leigos e até alguns médicos dizem por aí? Quem pode tomar sibutramina? Mas principalmente quem não deve tomar sibutramina. Tudo isso nesse vídeo. A sibutramina pertence a uma classe de medicamentos que chamamos de inibidores da recaptação de norepinefrina e serotonina. Esses neurotransmissores agem no centro da fome cerebral, produzindo saciedade. E a sibutramina é capaz de inibir a degradação desses neurotransmissores, ou seja, ela intensifica a saciedade. Além disso, ela é capaz de aumentar levemente a lipólise e aumentar levemente o nosso gasto energético basal, fazendo que a gente queime mais gordura e automaticamente perca mais peso. Ela é eficaz para quase todos os padrões alimentares, mas ela é especialmente útil naquele paciente que tende a ingerir grande quantidade de alimento, ou seja, aquele paciente que diz ter muita fome, o que denominamos como perfil polifágico. Também apresenta uma melhora importante nos pacientes com compulsão por doces, uma vez que tende a procurar no doce um bem-estar promovido pelo neurotransmissor da serotonina. Dessa maneira, os pacientes tendem a consumir menos doce, uma vez que já está intensificados os efeitos da serotonina promovidos pela sibutramina. A eficácia da sibutramina foi comprovada através de um estudo, em que apelidamos de STORM. Nesse estudo foi pego uma grande quantidade de participantes e subdividido em dois grupos, um utilizando sibutramina e o outro utilizando placebo. Para vocês entenderem o que é placebo, é como se fosse uma cápsula vazia, onde não existe um composto ativo. Ele serve apenas para a pessoa que está ingerindo aquela cápsula achar que está ingerindo uma medicação. Para comparação, foi introduzida a mesma dieta e a mesma quantidade de atividade física nesses dois grupos. E no final do estudo, que teve uma duração de por volta de 52 semanas, ou seja, em torno de um ano, houve uma perda de peso muito mais significativa no grupo que estava utilizando a sibutramina em comparação ao grupo que estava utilizando o placebo. Para vocês terem ideia, no grupo que estava utilizando o placebo, a perda de peso em um ano foi de 4,9 kg, enquanto que no grupo que estava utilizando sibutramina foi de 8,9 kg. Ou seja, quem tomou sibutramina, fez atividade física e dieta, emagreceu quase que o dobro do que só quem fez atividade física e dieta e não utilizou sibutramina, comprovando assim o quanto ela é eficiente para a perda de peso. Além disso, nesse estudo comprovou-se que houve uma melhora da glicemia desses pacientes, além de ocorrer uma melhora também no perfil lipídico, ou seja, no colesterol desses pacientes. Eles não só emagreceram, como ficaram mais saudáveis, comprovando assim o quanto é eficaz o uso da sibutramina para a perda de peso. Em geral, ela é bem tolerada. Nos estudos científicos, os efeitos colaterais observados mais frequentemente foram dor de cabeça, intestino preso, insônia, boca amarga, mas foi relatado por apenas cerca de 10 a 30% dos participantes. E foi raro às vezes que um participante teve que parar a medicação devido aos mesmos, ou seja, eram de leve a moderada intensidade apenas e muitas vezes apenas temporários. É interessante lembrarmos que a sibutramina também tem um efeito adrenérgico e por esse motivo ela pode causar um pequeno aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Porém, muitas pessoas acreditam que esse aumento é muito grande, o que não é verdade. Os estudos científicos mostraram que pode ocorrer, na média, um pequeno aumento de 4 batimentos cardíacos por minuto. Ou seja, se a nossa frequência cardíaca basal for de 70 batimentos cardíacos por minuto, por exemplo, com o uso da sibutramina isso pode aumentar em média para 74 batimentos cardíacos por minuto. Isso não é muito significativo. Para uma pessoa normal, isso não vai haver repercussão dinâmica alguma. Assim como ocorre na pressão arterial,
que sobe em média apenas 1 a 2%, o que em uma pessoa com pressão arterial normal não vai significar nada. Tanto é que a sibutramina pode sim ser prescrita para um paciente hipertenso, desde que ele esteja com sua pressão arterial controlada. Porém, ela é sim contraindicada em um paciente hipertenso com a pressão arterial descontrolada ou que tenham mais fatores de risco associado. Ou seja, um paciente hipertenso e diabético ao mesmo tempo, ou um diabético e tabagista, ou um diabético com doença renal crônica e dislipidemia, pois nesses pacientes existe uma fragilidade cardiovascular maior. E pequenos aumentos da frequência cardíaca e da pressão arterial já podem causar malefícios e repercussão sistêmica. Por isso é tão importante que o médico que prescreva sibutramina, ele analise os termos de uso para a mesma, excluindo exatamente esses pacientes com muito alto risco cardiovascular. Por isso é tão perigoso utilizar a medicação sem uma prescrição médica e sem um acompanhamento adequado. Eu particularmente gosto muito da sibutramina, principalmente para aqueles pacientes que sentem muita fome. E pelo fato dela ser uma medicação relativamente barata, eu acabo prescrevendo muito sibutramina e tenho tido resultados fantásticos com relação à mesma. Porém, ela não é a melhor medicação para perda de peso. Existem outras opções melhores. Eu mesmo já fiz um vídeo previamente explicando essas opções. Mas se tratando de custo-benefício, ela é sem dúvida uma das medicações do topo da minha lista. Não é à toa que ela está há tanto tempo no mercado e ela é prescrita até hoje por tantos endocrinologistas. Esse foi mais um vídeo do meu projeto chamado Medicina para Paciente, que tem como objetivo trazer informações de saúde para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos acompanhem para receber vídeos futuros. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até breve.